Arnaldo Tavares, Brasa, aos amigos do Motoclube e não só. Há 2 anos disseste que ias reformar. Afinal, venho ver os preparativos da 44ª Concentração Internacional de Motos de Faro e tu continuas cá. O que é que se passou? Epá, eu vou-te ser sincero. Há pessoas que se calhar não têm coragem de dizer publicamente o que eu gosto de dizer. Eu preciso disto. E o clube precisa de mim. Mas principalmente eu preciso disto. Isto faz parte de mim. Eu cresci com isto, pelo menos a partir do momento que me tornei aqui profissional, portanto, desde 1994, e criei muitas amizades. Fosse com pessoas da imprensa, fosse com fornecedores, fosse com patrocinadores. E isso pesa muito, pronto, porque eu às vezes acho que me excedo um bocado em relação à minha competência, né? Porque eu tenho uma direção acima de mim, como sempre tive, né? Não é de hoje, foi sempre assim. Eu excedi-me um bocado em relação à minha competência porque eu prefiro que as pessoas planeiem e eu executo. Tu és mais do fazer do que do planear. Precisamente, pronto. As pessoas planeiam, pensam que seria bom fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, e eu, devido ao conhecimento dos largos anos que tenho de trabalho e de associativismo, Já lá iremos ao associativismo. obriga-me um bocado entre aspas, a pensar em realizar. Porque um evento, ao contrário do que as pessoas pensam, um evento não é uma obra grande, mas com um curto espaço de tempo de execução. E o que é que acontece? Por cada hora que nós perdemos, representa numa obra grande, se calhar, um dia, ou 2, ou 3, né? Pronto. E uma obra grande às vezes nem inaugura agora, inaugura daqui a 15 dias, daqui a uma semana, um mês. Isto está aqui, isto tem que estar aberto na quinta-feira. Tem que estar tudo preparado na quarta-feira ou na terça. Tem que estar tudo testado para que todos os imprevistos se consigam resolver e, na maioria das vezes, improvisar. E as pessoas esquecem um bocado disso. Nessa matéria tu és mestre. Os anos de experiência já te dão uma tarimba que eu arrisco-me a dizer não há muitos, ou possivelmente não haverá nenhum que tenha esse estofo. Aprendi ao longo dos anos a ter que improvisar. Mas para a gente improvisar é muito importante uma coisa. É importante que tenhamos pessoas do nosso lado que nos consigam acompanhar a improvisar e que tenhamos fornecedores do nosso lado que nos consigam também ajudar a improvisar. Já aconteceu em tempos que tivemos um problema aqui, até foi com o palco, necessitámos de uma grua. Na altura seria uma grua de 5 toneladas para o trabalho necessário. Não havia uma grua de 5 toneladas no Algarve, havia uma grua de 10 toneladas em trânsito que ia para Lisboa e a empresa mandou vir a grua para baixo para resolver na hora. E na mesma altura eu estava a falar com rigas, portanto pessoas que trabalham no ramo, estavam-me a dizer tudo o que era necessário. E eu preparei tudo o que era necessário, mas porque tinha empresas que me conseguiram preparar tudo o que era necessário. Diria que tinhas as costas quentes. Sempre. Tenho sempre as costas quentes. Sou-te honesto. Sempre. Seja das pessoas que trabalham comigo no dia-a-dia, seja da própria direção, ainda que possa haver um ou outro da direção que não esteja de acordo, que eu se calhar estou a pelar a corda, como se costuma dizer, né? Pronto. Estou a assumir funções que não me são as minhas funções, pronto, que deveria de perguntar se calhar a um ou outro. Eu sei que faço isso muitas vezes, mas porque é o que eu te disse, isto é um evento e o evento tem que estar aberto naquele dia e não podemos deixar. E é muito importante neste momento uma coisa. Eu agora estive com um fornecedor nosso, estava ali, por acaso não vim porque estávamos a tratar de um tubo, que é um sistema de incêndio que está montado, que quando fomos testar o tubo, fomos testar a canalização, estava rota. Entretanto, é o dono aqui desta casa aqui da frente, né, que se chama Zé João, que hoje é domingo, para quem não sabe, né, e a gente aqui não trabalha por turnos. Foi ele que estava com a família dele, vai almoçar agora, mas antes de ir almoçar, agarrou numa máquina e foi abrir um buraco para localizarmos onde é que estava o tubo,
para podermos ter o sistema de incêndio preparado para qualquer eventualidade. Portanto, é o que eu te digo. O improviso está na base destas pessoas todas. E eu tenho um defeito muito grande. Chamemos o que quisermos, né? Mas eu acho que é um defeito. A minha mãe falava muito. Eu sou um gajo que falo muito. Mas também ouço muito. E sou um gajo que ouço muito das outras pessoas. Que percebem. E por vezes estou a trabalhar, estou a ouvir toda a gente, mas só ouço os que percebem. Todos os que dão palpite e não percebem, eu abstenho completamente do que é que eles estão a dizer. Pronto. Isto é o que tu dizes, aprende-se com o tempo, mas tem que haver a humildade de pensarmos sempre numa coisa. O Motoclube de Faro, e eu digo à boca cheia isso, e acho que já te disse até mais do que uma vez, é um conjunto de pessoas espetaculares. Há alguns que fazem um bocadinho menos por isto ou por aquilo. Há outros que vieram aqui à procura de uma coisa que se calhar que não existe. Agora, eu conquistei o respeito desta gente toda. E eu conquistei a amizade de grande parte desta gente que trabalha comigo no dia a dia aqui. E por vezes, quando eu peço, temos que acabar. Temos que terminar isto porque amanhã ou a empresa só abre às 8 e a gente só consegue ir buscar o material às 8, ou então não estamos com a tal empresa que o gerente da empresa, como acontece aqui, há gerentes da empresa, que a empresa está fechada, eles estão com a família, nós ligamos, isso acontece muitas vezes. Estou aqui mesmo enrascado. Espera aí que eu vou já ver o que é que consigo. Lá dão ali a volta, ali há um bocadinho à fama, fica lá aí um bocadinho, e ele vai à empresa, abrir a empresa para trazer material para desenrascar. Isso é que é fundamental. E isso está-se a perder hoje em dia. Há demasiadas plataformas, há demasiados WhatsApps, e a vida está a ir por um caminho de tem que se pôr na plataforma, tem que se fazer assim, fazer assado, temos que ter umas primas para quem ligar no meio daquilo, é o prima 1, prima 2, prima 3, prima 4. Eu não sei trabalhar assim, sinceramente. Brasa, recentemente foste, com esta nova direção, foste agraciado com o título de sócio honorário, tal como o José Amaro e tal como o Fernando Fernandes. O que é que significa para ti esse agraciamento? Eu acho que temos que ter honra. Tu és um sócio fundador do clube. Sou um sócio fundador, sim. Mas temos que ter honra no que recebemos. E eu senti-me honrado no que recebi. Pronto. Senti-me honrado porque não vejo que esteja a direção a dar-me, mas vejo que seja o Motoclube a dar-me. Pronto. Independente de ser só um papel, como se costuma dizer, mas senti-me honrado, sim senhor, ainda por cima numa assembleia, e pois eles entenderam por bem dar-me, e eu a única coisa que tenho que fazer é receber e agradecer. Mas agradecer a todo o Motoclube de Faro, porque aquilo nunca é um prémio meu, é um prémio do Motoclube de Faro. Porque eu tenho que trabalhar, e hei de continuar a trabalhar se calhar, já devia pensar porque durmo muito pouco. Já o disseste, precisas disto para viver. Mas eu preciso disto. Não tenho vergonha de dizer. É o teu combustível. É. Há pessoas que dizem que têm a vergonha, se calhar, de assumir isso. Eu tenho a certeza que, quando me afastar, vai ser difícil afastar-me definitivamente. Sim, de vez. Isso nunca vai acontecer. Vai ser difícil. Enquanto as pessoas acreditarem que eu posso fazer um bocadinho ou posso ajudar, eu vou continuar a ajudar. Também tenho que perceber uma coisa, é quando deixar de ajudar, quando começar a complicar. Eu não quero chegar aqui com problemas, quero chegar aqui com soluções, sempre, sempre, sempre. Eu tenho que chegar aqui e quero ser sempre uma solução no Motoclube de Faro, não quero ser um problema. É fácil a gente chegar e dizer que isto está aqui, devia estar mais ali ou mais além. Mas 5 metros para ali, 5 metros para ali. Não temos tempo para isso. Às vezes temos que improvisar, é o que eu te digo. Eu para estar a montar qualquer coisa, e ainda ontem aconteceu isso, estava ali com um albanês e dois nepaleses e um brasileiro, não é? Que são os tipos que estão a montar as estruturas das tendas. E todos eles dizem, e depois até chegou um ucraniano que já montou tendas também e que veio aqui visitar tanto os colegas quanto o Motoclube. E
E eles disseram a mim, não há ninguém na empresa que não goste para aqui vir trabalhar. Todos os que vieram aqui trabalhar acharam que estavam a vir trabalhar para uma coisa diferente. Porque nós aqui, tem que haver sempre água para as pessoas que estão a trabalhar. Tem que haver sempre respeito para as pessoas que estão a trabalhar. Eles têm que comer no restaurante mais próximo que houver. E têm que comer bem. Para eles se sentirem bem e produzirem muito. E ele dizia-me assim, é incrível como é que nós, ao longo dos anos todos, e falando com todos os meus colegas, nunca montámos uma estrutura e depois voltámos a ter que a desmontar para pôr mais 5 ou 10 metros à frente. Isso não acontece porque o nosso trabalho, antes deles montarem as estruturas, é tudo medido. Ainda ontem tive o Armando Cerco que me veio aqui ajudar, porque eu tinha uma dúvida e eu não tenho problemas em pedir ajuda para uma dúvida. Na realidade não sou eu que estou a pedir, é o motoclube, não é? Eu só estou ali a tentar executar um trabalho. E ele veio aqui, tivemos os dois ali a olhar, se calhar para um metro para aqui, mais outro para ali, porque a estrutura, quando ficar, não mexe. E isso é muito importante. Um bocadinho de humildade às vezes. Pronto. Eu ontem pedi a uma pessoa que foi vice-presidente do Motoclube de Faro, agora não é vice-presidente, e continua a vir aqui a querer colaborar, porque eu também sei que ele precisa. A gente às vezes é que tem vergonha de dizer que precisa. Não, mano, a gente precisa disto. O Motoclube de Faro é muito grande. Muito grande. Tão grande, Brasa, que cada concentração que é realizada, um dos problemas com que o Motoclube de Faro se debate é o lixo produzido pelas pessoas que vão trabalhando, que vão montando, que depois vão desmontando, e pelas pessoas que vêm à concentração como inscritos, como visitantes, enfim. Esse é um problema que o Motoclube de Faro tem resolvido mais ou menos, mas é complicado. Queres falar disso? Quero. Tivemos sempre um parceiro bom, que se chama Fagar, com todos os seus administradores, até ao último agora, não sei hoje, não sei se é o termo correto. Não? Um deles acabou de chegar aqui para vir buscar um capacete, que é o dele que estava ali a ajudar a poupá-los. Foi o último, antes deste administrador da Fagar. O Sr. Paulo Gouveia. E na realidade tivemos sempre uma compreensão muito grande entre a Fagar, entre o município, entre os bombeiros, entre a proteção civil, mas neste caso concreto, que é o lixo. Nós temos um contrato com a Fagar, faz-nos um contrato em que nós pagamos, neste caso, a recolha dos contentores e pagamos o depósito em aterro. Portanto, convém-nos a nós também tentar reciclar o máximo possível, neste caso, de detritos, de forma a que o custo em aterro seja menor. Porque o custo em aterro é a tonelada. Agora, se me disserem a mim, se calhar era bom que houvessem determinados meios que já tivemos aqui da Algar, que será a empresa que faz a seleção do lixo, e é a responsável pelo aterro. Seria bom. Mas o que eu tenho ouvido ao longo dos tempos agora é que não há meios. Eu sei que há uma dificuldade muito grande de arranjar motoristas, de arranjar tudo o que se possa imaginar. Mas às vezes tem que se pagar um bocadinho mais para ter. Não é? E hoje acho que as pessoas não trabalham por paixão. E isso é um termo um bocado, se calhar, pesado demais. Antigamente o médico trabalhava com mais paixão. Ia à tua casa, não é? Estavas doente, o médico ia à tua casa. Será que havia mais médicos ou havia menos população e, neste caso, menos doentes? Não faço ideia. Não tenho competência para falar sobre esse assunto. Mas, tu antes precisavas de um carpinteiro porque tudo se tinha que reaproveitar. Hoje sai mais barato comprar uma porta nova, por exemplo, do que pedir a um carpinteiro para reparar. Hoje está mais barato ir ao IKEA comprar quadros, não é? Para pôr molduras, do que reparar a moldura que havia antigamente. Isto tudo mudou. Hoje vivemos num mundo de consumismo. É uma realidade, não é? Isto é um mundo de consumismo. Agora, o que é que nós estamos a fazer neste momento? Estamos a separar todo o plástico, que é o que podemos separar neste momento, que é o que temos em excesso. Todas as garrafas de plástico, nós estamos a separá-las
E estamos a pôr aonde? Dizes-me tu. E eu respondo, num ecoponto mais próximo que tiver aqui. Dá uma trabalheira do caraças chegar ali com um saco de plástico e estar a meter garrafinhas de plástico. E, neste momento, nós queremos minorizar isso. Para além disso, temos estado e temos tido sempre uma preocupação ambiental, ao contrário do que se pensa. Ainda este ano fizemos, em conjunto com o ICNF, com a Junta de Freguesia do Montenegro, com a Câmara Municipal de Faro, com a Polícia Municipal, com os bombeiros, fizemos uma ação no Parque Exterior da Praia de Faro. Tirámos lá, e com o nosso grande parceiro, que se chama Europontal. Retirámos cerca de 13, 14, 15 contentores com 20 metros cúbicos de vegetação invasora, entre canas, entre acácias, e fizemos uma coisa linda que me deixa muito satisfeito. À curva da Praia de Faro existiam ali 2 acácias que já invadiam a faixa de rodagem. Eu há uns anos tive um choque frontal ali, porque um caminhão vinha a guiar do lado contrário da estrada, e eu, quando o vi, já estávamos os dois frente a frente. E há tempos também morreu um sócio nosso, que caiu ali, de moto. Não sei, se calhar se tivesse caído para dentro do lodo, poderia não ter morrido, como poderia ter morrido, né? Mas acabou por bater naquilo e cair também ali para a estrada. Para além de fazermos esse serviço, aí há bem pouco tempo fizemos uma outra ação aqui, que foi estas canas aqui na descida da reta da praia, também com um nosso parceiro, Europontal, uma máquina e 2 homens e 3 extintores, e desbastámos as canas todas, que vão nascer. Mas é o que eu digo, né? A gente também come todos os dias. Né? E então, enquanto elas nascem, ainda nascem, se calhar para onde temos que as cortar outra vez, paciência. Pronto. Também fizemos um dia aqui uma pequena ação aqui de limpeza de lixo aqui em frente ao armazém. Eu continuo a achar que o pessoal dos TVDs, grande parte deles, devem dar banho com toalhetes, porque recolhemos um saco enorme de toalhetes aí espalhados por aqui. Estamos a falar numa área pequena de 200 metros ou 300 metros. Ainda iremos ter que fazer ainda uma ação aqui nesta zona aqui, na reta toda do lado direito, porque dá para ver que existe lixo ali por todo lado. Porque o pessoal tem que comer, mas podia agarrar um contentor além de 100 metros, porque eu não sei quem jogava lá para dentro, mas acho que estamos a perder essa educação. Pronto. Falando de associativismo, disseste-me um destes dias que há meio século que te dedicas ao associativismo, praticas o associativismo. Conta-me isso. Pois, em relação ao associativismo é simples. Eu faz este ano precisamente, aliás, já fez 50 anos que estou no associativismo. Porquê? Porque nessa altura fundámos um clube que nunca chegou a ser clube, porque nunca teve associados, mas juntámos um grupo de malta e começámos a fazer motocross junto ao emissor regional do Sul. Era difícil de fazer, levava muitos meses a fazer uma pista, porque trabalhávamos com um carro de mão, umas enxadas e umas pás. Posso dizer que era difícil, mas a gente também precisava daquilo. Volto a dizer. O tal combustível. Depois disso acabámos por deixar de fazer o motocross. Aliás, nós fizemos começámos a fazer os motocross a seguir ao primeiro motocross da Corteira. E houve um amigo meu que foi correr e depois a gente viera de fazer para lá um motocross, então começámos com aquela loucura e fizemos aquilo. Era difícil, mas éramos todos novos. Posso dizer que foi uma experiência porreira, mas depois tivemos que acabar pelo simples motivo. As autoridades começaram-nos a pedir muitas coisas. Tínhamos que pagar policiamento da PSP para estar lá, já nessa altura. Tínhamos que pagar aos bombeiros para estar lá, já nessa altura. Ter uma ambulância, né? E a malta que pagava era pouca. Pagavam os que queriam porque aquilo era a céu aberto. O gajo não estava lá ao pé, mas estava cá ao longe, via a mesma, estava-se nas tintas para pagar os 2 ou 5 escudos que aquilo custasse. Pronto. E depois, com o tempo,
apareceu o Motoclube de Faro, passado se calhar 3, 4 anos, fui convidado pelo Zé para estar, e já o disse a ti também uma vez e é a realidade, o Zé foi o mentor do Motoclube de Faro. Pode haver muita gente que possa falar seja o que for, mas o mentor foi o Zé. Pronto. E na altura, depois fundaram o Motoclube de Faro, já como deve ser, só que depois a parte burocrática também andou ali sempre ali um bocado pronto, muitas, se eram reuniões, fazia-se reuniões, apontava-se numa folha de 25 linhas, nunca havia aquele título de presidente, não é? Eu posso dizer que comprei na Ilha de Man uma placa para o Zé a dizer presidente em 93, acho que foi 93 ou 94 talvez, não tenho a certeza, vou já ser sincero, mas foi nessa altura, portanto, já o Motoclube de Faro já tinha uns 12 anos. Nunca houve essa questão de título, pronto. As coisas também eram muito mais fáceis de lidar. Hoje, o Pedro sabe bem quanto custa aturar ou quanto custa cumprir os requisitos todos devido à evolução do evento, porque este evento só é pedido muita coisa, porque para já é um evento mediático, depois porque é um exemplo para os outros eventos. Posso dizer que nós, na altura, quando foi o primeiro Rock in Rio, fui eu que fui levar os motoquads para o Rock in Rio para fazerem assistência médica. Quem fez o primeiro Rock in Rio foi a Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Faro, porque tinha experiência na concentração. Ainda não havia a VMER em Faro, já havia em Lisboa, mas em Faro não havia VMER, na altura não sei como é que chamava, e nós, devido a uma situação que aconteceu, em que a ortopedia estava, isto é um facto real, ia estar de greve. Entretanto, o nosso saudoso Rui Antão disse, mas eu vou para a concentração trabalhar, não saber da greve para uma coisa. E até em conjunto com ele e com o Dr. João Ildefonso, pensou-se, a gente devia ter um carro para se poder deslocar, se houver um gajo que tenha que ir para a ortopedia, para o hospital, porque nós tínhamos o nosso hospital aqui, mas não tínhamos radiografia, não tínhamos determinadas valências necessárias para tratar um doente com um tipo de traumatismo desse tipo. Pronto. E então pedimos à Baviera, na altura, ao Sr. Engenheiro Brito Jorge, para ele nos ceder um carro, que metemos um rotativo, escrevemos lá a emergência e foi para esse fim. Claro que depois, naquela altura, havia alguns acidentes de excesso, as coisas eram um bocadinho mais quentes, pronto. E então esse carro fazia serviço de VMER. Abalava daqui, se fosse preciso ir à praia, e vinha. Depois continuámos a ter VMER. Tivemos mais carros e no ano em que o aeroporto, em que é feita a 12510, reformulada a 12510, a esta grande obra da 12510, nós pedimos à Baviera um X5, porque era um carro de todo o terreno, entre aspas, né? E que conseguia andar porque a estrada estava em obras. Porque se fizesse falta mudar de faixa para uma zona ainda em construção, com o carro a gente se desenrascava. E então isto para dizer o que no fundo, né? Que hoje, apesar de haver muito mais exigências das autoridades e pela dimensão que isto tem, né? Nos obriga a ter projetos de eletricidade, projetos de tudo o que se possa imaginar, né? Nós naquele tempo já tínhamos esse tipo de preocupação, que era tentar servir as pessoas em caso de necessidade. E mais, tínhamos um aluguer de ambulâncias de pasmar, porque nós tínhamos a 12510 toda com ambulâncias na estrada. Tínhamos na Praia de Faro ambulâncias lá dentro. Portanto, houve sempre um determinado... Ambulâncias, como é óbvio, né? Com as devidas tripulações, né? Pronto, né? Portanto, fizemos muita coisa naquela altura que, às vezes merecíamos um bocado de confiança das autoridades, assim, bom, estes gajos às vezes podem pular a corda, mas têm alguma consciência do que é que estão fazendo. Brasa, 25 minutos de conversa que passaram a voar e deliciei-me a ouvir as tuas explicações. Muito obrigado. Até um dia destes. Obrigado eu, e vou-te dizer, eu preciso disto, eu acho que preciso disto, preciso
porque quero ajudar o clube. Pouco me importa qual é a direção que está no clube para mim, e eles sabem disso, pronto. Não é isso que me faz estar aqui pela simpatia, faz-me estar aqui é pelo amor pelo clube. E acho que temos aqui muita gente aqui com amor pelo clube. E isso é o que mais importa, que é sermos todos do Motoclube de Faro. Não ser do A, do B, do C, do F, isso não interessa. Aqui somos todos do Motoclube de Faro. Muito obrigado. Estamos todos por um objetivo, é o Motoclube de Faro primeiro. O resto. Obrigado a eu, pá. Pode ser que para o ano eu já esteja reformado.